é isso, assim, eu acho que a linguagem da qual você transmite ali, eu acho que pessoas de vários níveis diferentes na robótica conseguem assimilar. Talvez alguém que já tenha uma habilidade muito maior consegue, também tem conteúdo para essa pessoa. E alguém que também está começando na robótica, que, ai meu Deus, é muito difícil, também consegue aprender muita coisa, cara, muita coisa nos seus conteúdos, assim, muita coisa real, assim, eu acho que tá de parabéns, eu acho que essa didática mesmo, que você consegue trabalhar com todos esses públicos, assim, sei lá, tô falando, você tá conversando comigo, eu sou técnico de equipe, eu sou adulto, né, assim, mas eu acredito que você tenha muita gente que seja adolescente, criança, né, Sim. te segue aí, você também tem esse público aí, então, assim, conseguir transitar nesse público, eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção, né, eu acho que é isso. É porque é engraçado porque eu pessoalmente tenho dois lados. Porque um lado eu penso como professor, já que eu de uma certa forma dou aula de robótica, mas também tem um lado Uhum. de competidor, de aluno, porque eu tive essas duas experiências. É isso. Então, uma coisa que eu sempre tento manter é essa visão de aluno. De pensar, cara, será que eu, 2013, 2012, com 12, 13 anos, entenderia o que eu tô falando ali? E eu acho que de uma certa forma isso me ajuda na hora de ensinar. E, Uhum. e para saber como lidar, como falar aquele conteúdo, como passar aquilo de uma maneira simples que a pessoa entenda. É. E E aí é isso, né? Porque eu acho que assim, você foi competidor e talvez para você buscar algum recurso, algum conteúdo, alguma coisa, ainda deve ter sido um pouquinho mais difícil do que o que você está fazendo hoje. Então, realmente, você sabe ali do que a pessoa precisa, talvez. Assim, você sabe, você já passou por todas as dificuldades ali, como quanto competidor, né? Tipo, eu quero, sei lá, ver um seguidor de linha que não seja P&D, só um P, só um I, sei lá. Eu não tem, você buscou isso e hoje você constrói isso, tem um acesso facilitado para gente, né? Assim, para quem está entrando agora. quando eu competia, cara, era muito difícil encontrar as coisas. Uhum, Tinha um site de um texto relacionado a NXT e no fundo já era a época de AV3, então não tinha praticamente nada de AV3. uhum, E que falava sobre seguidores de linha, esse é até um documento bem interessante. Um pouco técnico, mas é interessante. E aí tinha alguns vídeos de NXT também, de seguidores de linha, tudo em inglês, não tinha absolutamente nada em português. E, e realmente foi muito complicado no início. E eu acho que fica até hoje, por exemplo. Eu lembro que quando eu estava como líder da categoria de seguidores de linha na faculdade, na equipe de robótica da faculdade, eu passei alguns conteúdos para o pessoal assistir, passei esse documento em inglês para o pessoal assistir, para o pessoal ler. E naquela época eu ainda nem fazia, nem pensava em ter um canal no YouTube, nem pensava em ter um Instagram, nem pensava no universo, nada, não pensava nada disso. uhum, Isso em uhum. 2018. E aí eu fui pro quadro pensar em outras coisas relacionadas ao robô e deixei lá o pessoal lendo aquele documento. E aí eles estavam com muita dificuldade para ler aquilo. Tava lá umas 5 pessoazinhas olhando o computador com uma cara de como se estivessem vendo uma coisa grega. Tipo, Aham. tentando desvendar um mistério ali, sei lá. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, não vai dar certo, não vai dar certo eles ficarem lendo ali, não estão produzindo. Aí eu parei tudo, parei o que estava fazendo, literalmente parei o projeto, não teve nenhum avanço no projeto naqueles 3 4 meses que eu fiquei com eles. E fiquei treinando eles relacionados a seguidores de linha, relacionado à programação, a P&D, Uhum, eletrônica não tanto, porque tinha outros membros que entendiam bem. E uhum. então parei o projeto, o pessoal até brincou lá que eu fiz uma escolinha, a escolinha do Brisda, porque o pessoal ficava sentado e eu ensinava. E aí foi aquilo que talvez me deu o gatilho de falar, cara, eu tenho que. Não tem conteúdo relacionado à robótica no Brasil e eu tenho que começar a fazer isso. E eu acho que o que deu o gatilho final foi que 6 meses depois entraram novos membros e aí foi tudo de novo, porque os novos membros não tinham aquele conhecimento. E aí, cara, vou ter que ensinar tudo de novo.
E aí eu vi que eu ia ficar num ciclo eterno de treinamento e acabava que eu não conseguia focar no restante do projeto. Porque eu precisava que eles estivessem preparados para passar aquilo. Porque se eles não soubessem seguir as linhas, P&D, nada disso, pronto. A gata tava aqui, aí acordou, quis sair, miou, mas tá de boa. São coisas que o trabalho em casa permite, tá vendo? É. E... Caramba, até me perdi o que eu tava falando. Você estava falando isso, que aí era importante, você viu que você estava nessa produção de conteúdo infinito, talvez para o pessoal que estudava com você, e aí você deu esse gatilho para você começar o seu Instagram e tal. E aí, quando eu percebi que eu ia gastar o mesmo esforço treinando o pessoal, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para passar aquele conteúdo e conseguir fazer outras coisas também. E aí, um tempo depois, eu comecei a fazer os conteúdos pro Instagram, pro YouTube. E de uma certa forma, quando eu precisar treinar mais alguém, eu passo esses vídeos e ensino. Então, já tem uma biblioteca ali, já né? tem. Já tá formando. Então isso foi assim, o gatilho final, porque eu vi que eu tava lá na equipe há 1 ano, de seguidores linha, e eu não conseguia avançar no conteúdo. Eu percebi que o que eu sabia de seguidores de linha ali, o que eu aprendi de seguidores de linha de fato, foi basicamente nada. Tudo que eu sabia de seguidores de linha foi antes daquela época da faculdade. Foi, por exemplo, com a FLL, com o TBR, com a BR. E o que eu poderia aprender relacionado àquele 1 ano de equipe, aplicando o que eu sabia de conceitos mais matemáticos em P&D, graças à faculdade, eu não consegui. Porque eu precisava focar muito para os membros também estarem preparados para o torneio. Porque não adiantaria eu complicar mais a programação, complicar mais o robô, sendo que só eu conseguiria entender aquilo, já que o resto não teria base. Sim. Porque aí o time não é só você, né? Você tem que dar uma nivelada ali e tal. E aí foi quando eu vi que eu não tava dando, não dava para ficar 2, 3 horas lá com eles, dando um treinamento, sendo que eles poderiam de casa assistir aquele treinamento, qualquer dúvida, me mandar uma mensagem. E de uma certa forma é isso que acontece hoje com o YouTube e o Instagram. A pessoa tem alguma dúvida, até com o universo principalmente, porque lá eu passo tudo. Tudo que eu gostaria de passar eu passo. E se eu precisar atualizar alguma coisa, eu atualizo com mais aulas. Então o universo foi isso. O universo, para quem não sabe, o John foi um dos primeiros que comprou o universo. Ele viu a Semana da Robótica. A Semana da Robótica foi o meu primeiro evento e foi um dos primeiros. E naquela época tinha 20 aulas de Lego. Hoje em dia tem mais de 90 aulas de Lego. E cada vez mais a ideia é eu colocar mais conteúdo para que as pessoas entendam de robótica, entendam de Lego, quem sabe até de outras plataformas, já que o curso é o universo da robótica, quem sabe eu falo também de outras coisas. E também, principalmente, de competição, né? Que é um assunto que muitas pessoas buscam. E foi uma dor que eu tinha muito quando eu competia. E aí é isso, já vi todas as aulas, não assisti, gente, todas as aulas, porque tem muita coisa e eu não dou conta de assistir. Mas assim, me serve muito de repositório como técnico mesmo, assim. Por exemplo, agora a gente está focando na OBR. Então, assim, a gente está lá trabalhando e tal, surgiu alguma dúvida? E assim, fora que hoje em dia é tudo muito mais colaborativo, né? Os meninos mesmo buscam por si só, tem lá o canal do Discord, que eles ficam maravilhosos com as dúvidas lá, eles vão... Mas assim, quando tem alguma dúvida que eles também não conseguem, que eles voltam para mim, aí eu também, se eu não sei, com certeza eu dou uma olhada lá no Universo da Robótica, já tá respondido, assim, eu consigo olhar o vídeo, assistir o vídeo, e aí passo para eles, assim, então assim, é muito bom, real, assim, só surge bastante coisa boa.